Neemias 1, de 4 a 11. Vamos ficar de pé com reverência à palavra nesse momento para ler? Neemias 1, de 4 a 11. Vamos ler de forma alternada, eu leio um versículo, vocês leem outro. Neemias 1, 4 diz assim: Tendo eu ouvido essas palavras, assentei-me, chorei e lamentei por alguns dias, e estive jejuando e orando perante o Deus dos céus. Versículo 6. Estejam, pois, atentos os teus ouvidos e os teus olhos abertos para acudires à oração do teu servo, que hoje faço a tua presença, dia e noite pelos filhos de Israel, teus servos, e faço confissão pelos pecados dos filhos de Israel, os quais temos cometido contra ti, pois eu e a casa de meu pai temos pecado. Temos procedido do horror, não temos guardado, Versículo 8. Lembra-te da palavra que ordenaste a Moisés, teu servo, dizendo: se transgredirdes, eu vos espalharei por entre os povos. Versículo 10. Estes ainda são teus servos, e o teu povo que resgataste com teu grande poder e com tua mão poderosa. Versículo 11 todos. Senhor, estejam, pois, atentos os teus ouvidos à oração do teu servo e a dos teus servos que se agradam de temer teu nome. Concede hoje seu servo e dá-lhe mercê perante este homem. Neste tempo eu era copeiro do rei. Pai, obrigado pela tua palavra. Obrigado pela bênção de falar aos nossos corações. Senhor, obrigado porque temos o Espírito Santo hoje, nessa manhã conosco, Pai. Muito obrigado pela salvação. Continua falando conosco agora por meio da tua palavra, na meditação dessa palavra que é viva, verdadeira e eficaz. Assim que nós choramos, em nome de Jesus, amém. Podeis assentar. A gente vai voltar hoje um pouquinho no tempo para entender essa situação. E aí eu quero retornar voltando lá atrás, no ano de 444 a.C. No ano de 444 a.C. Ano de 444 a.C. Havia na cidade um camarada chamado Gente, vocês sabem muito de Bíblia, hein? Olha só, hein? Vocês sabiam que o nome era Neemias? Adivinharam? Mas vamos olhar para a palavra. Existia um camarada chamado Neemias. Neemias vivia de uma forma confortável na cidade de Suzã. O que é essa cidade de Suzã? Era uma das capitais do Império Pérsia. O Império Pérsia era o império que dominava toda a região ali, que dominou inclusive a Israel. E dominou também a tribo de Judá e todo o reinado ali de Israel. E é muito interessante que ele era um judeu que vivia durante esse império chamado, eu até anotei aqui, que é difícil o nome, Aquimênida. E servia como copeiro do rei Artaxerxes I. Isso vai estar em Neemias capítulo 1, versículo 11. E ser copeiro era muito mais do que servir à mesa, muito mais do que ajudar as coisas do rei.
Mas ser copeiro era uma das posições de maior confiança que tinha ali dentro do reino. Por quê? Porque o copeiro protegia o rei contra os envenenamentos, por exemplo. Você sabia que antes da comida do rei comer, quem comia primeiro? Era o copeiro. Outra coisa que a gente vai observar é que ele tinha acesso constante, inclusive, ao rei. E frequentemente, inclusive, o próprio copeiro servia até como um conselheiro real, onde ele possuía, inclusive, grande influência política. Você já observou, até em filmes, você já observou em filmes, que às vezes, vamos lembrar de um filme antigo, que todo mundo aqui, se não assistiu, já ouviu falar, de um camarada que vestia uma roupa de morcego. Como é que é o nome desse filme? Batman, tá vendo? O pessoal sabe. Batman. O Batman tinha um camarada chamado um mordomo dele. Como é que era o nome do mordomo dele? Vamos ver quem lembra. Alfred. E o Alfred, ele estava para tudo aparecendo pro Batman, né? Quando era para acontecer alguma coisa, tava lá o Alfred. Pois não, o senhor Batman, que não é seu Batman, né? É seu Bruce Wayne, né? Seu Bruce, né? Tava sempre ajudando. Quer dizer, ele era o mordomo, ele cuidava da casa, mas ele estava sempre em constante ouvido, ajudando, aconselhava o Bruce Wayne, fazia as coisas. Quando nós pensamos na posição do copeiro, ele servia ao rei, mas ele estava sempre de ouvido atento. E muitas vezes o rei chegava e falava: ô Neemias, o que você acha disso aqui? Qual é a sua opinião? Porque ele tinha essa liberdade. Então, entenda a posição em que Neemias foi colocado no meio do reinado de Artaxerxes. E a história de Neemias ocorre depois de 3 acontecimentos importantes que a gente precisa entender nessa história, no contexto. O primeiro é o babilônico. Em 586 a.C., tem um rei chamado Nabucodonosor. O que ele faz com o povo? Ele leva o povo cativo. Leva o povo para fora de Israel e ele vai destruir inclusive a cidade de Jerusalém. O templo foi queimado, os muros foram derrubados e parte da população é levada cativa para a Babilônia. Você vai lembrar, por exemplo, de 3 homens na fornalha, lembra disso? Sadraque, Mesaque e Abednego. Foram levados cativos para onde? Para a Babilônia. Vocês vão lembrar de um outro homem que fizeram uma lei e ele se negou a cumprir, a adorar a ele. E ele foi levado e foi jogado numa cova com o quê? Com gatinhas, né? Não foi isso? Cova com cobra, não foi isso? Foi cova com o quê? Com leões. Ele é jogado ali e passa por aquele processo de Daniel. A segunda coisa que nós temos que observar e entender é o retorno dos exilados. Décadas depois, Ciro o Grande conquistou a Babilônia e autorizou que os judeus voltassem para a terra de Israel. Os judeus eles voltam para a terra de Israel e ali houve 3 grandes retornos. Primeiro, sob a liderança de Zerobabel. Eles retornam e eles construção do templo. Depois nós temos um momento sobre Esdras. E Esdras retorna e faz uma restauração espiritual. Isso agora sobre Neemias, que ele vai fazer a restauração dos muros da cidade. E a terceira coisa que nós temos que entender é que Jerusalém, na volta, ainda era uma cidade vulnerável. Mesmo com o templo reconstruído em 516 a.C., a cidade permanecia numa situação crítica. Os problemas eram enormes, as cidades ainda não tinham muros, não tinham portas, as portas tinham sido queimadas, a pobreza em Jerusalém imperava, a insegurança, a exploração dos pobres e a mistura religiosa e o desânimo espiritual. Aquelas pessoas retornaram a Israel, retornaram a Jerusalém, mas ainda não provavam o benefício do Senhor e o cuidado. E aí eu quero lhe fazer uma pergunta. Por que o povo foi levado cativo? Porque eles desobedeceram, eles pecaram contra o Senhor. E não foi só uma geração, foi? Foi só um rei? Foram o quê? Vários. Uma multidão de reis, vários e vários reis, vários reinados que foram contra a vontade do Senhor, contra a palavra dele. E foi nesse cenário de calamidade
tudo pegando fogo ali em Jerusalém. E vergonha que Deus levantou a Neemias. Deus chama as Neemias. E quando as tristes notícias chegaram ao palácio, Neemias não usou sua influência política imediatamente. Ele não falou, rei, vamos resolver lá? Ô rei, meu povo, ajuda lá. Vamos dar um jeito, eu te sirvo aqui. Não, ele não fez dessa forma. Neemias, antes de falar com o rei da terra, ele falou com o rei dos céus. Ele começou o diálogo não com o rei da terra, mas ele começou o diálogo com o rei da onde? A atitude de Neemias nos ensina princípios fundamentais sobre a oração e também a oração que precede a ação. Hoje pela manhã nós vamos conversar sobre o tema quando oramos antes de agir, mas eu quero nessa manhã fazer uma anatomia da oração de Neemias. O que é anatomia? Vamos lá, né? Que bom, agora tem 3 na igreja, tem 3 hoje aqui. Vamos lá. O que é anatomia? Os médicos não vale. Quem não é médico não vale. Vai, nem de saúde. Para quem não é da saúde, o que é anatomia? O que é? O desenho do corpo, né? Um resumo, mostra ali as principais partes e tal. Eu lembro que quando eu trabalhava, isso vai fazer um pouquinho de tempo, mas quando eu tinha uma livraria, a gente sonhava na livraria em ter um atlas do corpo humano. Tinha um atlas que na época era caríssimo, era o Bambambam, que era o Sobota. E eu ficava esperando para ter um Sobota, porque eu queria comprar barato e vender caro para ganhar muito dinheiro, né? Ficava sonhando em ter aquele Sobota. Na época a gente vendia 300, 400 reais um atlas do corpo humano. Era completo, né? E todo. Quando a gente fala da anatomia da oração, a minha ideia é a gente hoje nós vamos cortar a oração de Neemias em pedacinhos e a gente vai olhar cada partezinha da oração para tentar entender no mais profundo o que Neemias quis fazer com a oração, qual era o desejo dele. Então hoje nós vamos fazer essa anatomia nessa oração. A primeira coisa que nós, quando olhamos com uma lupa na oração de Neemias, nós vamos entender que a oração que antecede a ação nasce de um coração quebrantado. No versículo 4 de Neemias 1, vai dizer, tendo eu ouvido essas palavras, assentei-me e chorei e lamentei por alguns dias e estive jejuando e orando. Neemias estava no conforto do palácio, ele estava na tranquilidade do palácio. Neemias precisava fazer alguma coisa. Ele não poderia só ficar sentado lá, trabalhando com o copeiro. A vida estava boa, ganhava um bom salário, vida tranquila onde ele estava, não tinha tantos aperreios, não tinha tantos problemas como os outros do seu povo estavam tendo. Ele tinha segurança, era bem alimentado, ele poderia inclusive ter ignorado o sofrimento de seus irmãos, mas a verdadeira espiritualidade nos impede de sermos indiferentes à dor alheia. Quando nós temos uma espiritualidade real, um encontro real com o Senhor, eu não posso ficar igual quando eu vejo a dor do outro. Eu não posso permanecer igual, não tem como. E aqui deixa eu lhe explicar uma coisa. Nós temos um grande problema, e agora eu vou para o lado do psicólogo. Você é de médico, eu vou para a psicologia. Nós temos um grande problema. Muitas vezes, a gente sente a dor do outro e não tem empatia. E algumas vezes a gente sente a dor do outro, tem empatia, e às vezes a gente quer transformar o problema do outro no nosso problema. Entenda o perigo. O perigo é ou não se envolver com nada, ou se envolver o quê? Demais. Sabe aquele negócio 880? Ou é nada ou é tudo. E aqui Neemias, ele se envolve, mas ele se envolve com a sua vida, mas ele toma para si essa causa, ele entende a dor, ele tem a empatia. E é interessante que a exegese desse texto, no original, no hebraico, nós vamos ver que ela nos mostra que o luto de Neemias não foi apenas um impulso momentâneo. Estou chorando. Estou sofrendo. Sabe aquele negócio de chora por 1 minuto e depois acaba? Não, mas foi uma consternação prolongada por alguns dias. O choro, o lamento, o jejum são marcas de um crente que sente o peso do pecado e a glória de Deus que está sendo ofuscada. Quantas vezes a gente não precisa aprender com Neemias a se derramar na presença do Senhor, a chorar pelos meus pecados, a me arrepender, a colocar a boca no pó, a colocar a boca na terra e dizer, Senhor,
eu pequei contra o Senhor, eu estou arrependido. Pai, perdoa porque eu pequei. Nós aprendemos com Neemias a necessidade de sentir o peso do sofrimento, a necessidade da oração, a necessidade do jejum, a necessidade da comunhão com Deus. Como dizia o teólogo Charles Spurgeon, a oração que move o braço de Deus é aquela que primeiro moveu o coração do homem. O primeiro a se mover somos nós, e depois Deus faz a sua obra. Não adianta eu falar sobre movimentar, sobre causas espirituais, sobre vida espiritual, se eu mesmo não faço a minha parte, se eu mesmo não tenho intimidade com o Pai, se eu mesmo não busco a face do Pai, se eu mesmo não clamo ao Senhor. O salmista vai dizer que quando ele estava ali em meio de aflição, ele clamou ao Senhor, e o Senhor escutou a sua oração, inclinou o seu ouvido para ele. Então a primeira coisa que nós vemos nessa manhã é que oração que antecede a ação nasce de um coração quebrantado. A segunda coisa que nós vamos ver nessa manhã é que oração que antecede a ação exalta o caráter soberano de Deus. Vamos olhar o versículo 5 de Neemias 1. Neemias capítulo 1, versículo 5. Diz assim: Ah, Senhor, Deus dos céus, Deus grande e temível, que guardas a aliança e a misericórdia, antes de apresentar o problema, Neemias foca na solução, na grandeza de Deus. Tem uma canção, acho que é o Thales Roberto que canta, né? Pensamos que o nosso problema é grande, mas esquecemos da grandeza de Deus. Neemias não olhou para o tamanho do problema, ele olhou para o tamanho de Deus. Veja a diferença quando eu coloco os meus olhos não no humano, mas eu coloco os meus olhos no sobrenatural. Quantas vezes a gente passa por problemas, por aflições, por lutas, e a gente fica olhando para o problema e a gente esquece de olhar para a solução. A gente não bota os olhos naquele que é o nosso fiel e verdadeiro Senhor e Salvador das nossas vidas. E aqui nós vemos Elias, que Elias coloca os olhos em Deus. Ele não começa orando sobre os muros quebrados. Ele não fala, Senhor, resolve os muros. Não, mas ele começa orando ao Deus que é inabalável, é o Deus que tudo pode. Ele reconhece duas características, duas facetas aqui do caráter de Deus. A primeira, a transcendência de Deus. Deus dos céus, grande e temível. É esse Deus para quem ele ora. E a segunda faceta, sua iminência e graça, que guarda as alianças e a misericórdia. Neemias baseia a esperança não no mérito humano, mas na fidelidade divina. Quando nós pensamos que nós somos alguma coisa, quando eu e você achamos que valemos alguma coisa, nós estamos no nosso primeiro erro. Porque nós não recebemos nada porque merecemos, mas é graça do Senhor, é favor imerecido a cada dia, a cada manhã. A palavra do Senhor, as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã. Todos os dias é graça e misericórdia do Senhor. A terceira coisa que nós vamos ver nesse texto é que oração que antecede a ação exige confissão honesta e identificação. E faço, versículo 6 e versículo 7, e faço confissão pelos pecados dos filhos de Israel, pois eu e a casa do meu pai temos pecado, temos procedido de todo corruptamente contra ti. Neemias era um homem piedoso. Interessante que Neemias não aponta o dedo para ninguém e fala, é o seu pecado. Sabe o que Neemias fala? O nosso pecado. Os nossos erros. Como a gente tem dificuldade de reconhecer quando a gente erra. Ih, rapaz, como é difícil. Não é, meu irmão? É difícil. Não é fácil, não. É difícil a gente reconhecer, errei. Porque normalmente a gente tem o famoso dedinho, né? O dedinho 1, né? Aponta para quem? 3 estão para você, né? Aqui. Mas você só olha para esse aqui, né? E isso começa desde Adão, né? Ah, foi a mulher que tu me deste. Ah, foi a serpente. A serpente olha para o lado, deu mal, né? Não tem ninguém para culpar. Esse é o sentido. Ele não olha, ele não aponta o erro de alguém, mas ele olha para o seu próprio, para o erro do povo como um todo. Então, quando nós olhamos
nós vemos Neemias olhando pelos nossos pecados. Neemias, ele diz, nós pecamos, ele se identifica com o fracasso do povo, porque ele também fazia parte do fracasso do povo. Irmãos, quando a gente peca como igreja, não peca só um, peca quem? Quem peca? Quem peca? Todos nós. Quando alguns de nós nos omitimos, quem está se omitindo? Vocês estão entendendo? Por isso que a gente trata com seriedade a palavra, e tem inclusive alguns momentos em que a gente já teve que disciplinar pessoas aqui na igreja. Por quê? Porque o pecado da pessoa não é só dela, é do quê? É de... Para pensar comigo. Entende o que eu estou falando, de forma clara e direta. Você vem na igreja, está aqui. Eu me batizei, sou crente agora, me batizei, me converti, entreguei a vida a Cristo. Estou tudo certo, estou caminhando com o Senhor. Aí você dá 5 minutos na tua cabeça e dá uma loucura na tua cabeça. E aí você começa a pensar, vem aquela conversinha, vem um, vem outra. Ah não, porque agora eu resolvi que agora eu sou um cristão liberal. Ah, agora eu vivo na liberalidade. Não, agora toda semana eu vou lá pro bar, porque eu sou liberal. Não, agora eu também sou liberal em tudo, liberal no meu casamento. Agora eu me relaciono com quem eu quero, porque é casamento aberto. Alguém que está assim no meio da gente, ele está ferindo o corpo, sim ou não? Ele peca só contra si ou peca contra o corpo? Contra Deus e contra o corpo. Então por isso que nós entendemos aqui que Neemias, mesmo ele não estando na situação de pecado, ele reconhece junto, porque ele sabe que ele faz parte de quem? Do povo. Quando nós oramos pelo nosso país, nós pedimos, Senhor, perdoa os pecados da nossa nação. Talvez você possa não estar fazendo aquele pecado da nação, mas você faz parte do quê? Da nação. Veja a atitude de Neemias. A teologia batista nos lembra que a justificação é pela graça, mas o crente justificado, ele nunca perde a sensibilidade para confessar os seus pecados. Porque tem gente que acha assim, já preguei sobre isso, o crente 3S, né? Salvo, sentado e... Foi salvo, né? Maravilha. Eita, fui salvo. Oh, glória, aleluia, louvado seja Deus. Tem uns que já são mais penteca, vão até batendo pezinho. Tá lá, oh, glória. Olha lá, salvo. O que ele faz? Ah, que gostoso, né? Que banco bom. E satisfeito. Vive cansado na igreja, né? Vive cansado para tudo, né? Ele se satisfaz com aquela pequena gesto de salvação do Senhor. Mas ele não entende que a salvação não é presente para ficar nele, mas é presente para ser compartilhado. É o movimento de compartilhar. Então nós entendemos aqui a necessidade de confessar, a necessidade da identificação. A restauração dos muros físicos de Jerusalém precisava começar com a restauração do muro espiritual, de santidade, através do tudo começa com a minha vida no altar do Senhor. E depois as coisas acontecem. Quando a gente vê Jesus falando em Mateus 6,33, não é uma analogia perdida, não é uma ideia perdida, mas buscai primeiramente o reino de Deus e a sua justiça, e as outras coisas serão acrescentadas, ou ayandidas em espanhol. Não quer dizer que, não, eu vou só... Então quer dizer que, não, é uma realidade. Quando eu busco primeiro o reino, quando eu boto o reino em primeiro lugar, as outras coisas vão acontecer naturalmente. Mas tem gente já acreditando na teologia da prosperidade. Eita, então quer dizer que eu não vou mais ter problema. É isso que Jesus disse? Buscar primeiro o reino e depois você não vai ter problema nenhum na terra. Não é isso que ele está falando? Buscar primeiro o reino de Deus e depois você vai ser rico. É isso? Buscar primeiramente o reino de Deus e depois você não vai mais ter doença nenhuma. É isso? Não. As outras coisas, necessidades, serão acrescentadas. A quarta e última coisa que eu quero falar nessa manhã. A oração que antecede a ação está fundamentada nas promessas da Escritura. Neemias não apenas ora, mas ele ora a palavra de Deus.
Ele sabe o que ele está orando. Ele não está orando qualquer coisa, ele está orando a palavra. Neemias vai dizer assim, no versículo 8 a 11, ele vai dizer uma palavra bem interessante. Ele diz assim: lembra-te da palavra que ordenaste a Moisés. Preste atenção comigo. Se você não conhece a palavra, você não sabe orar direito. Captou? Entendeu? Quando a gente conhece a palavra, até a gente sabe orar melhor. Porque a gente ora a pá. Quando Jesus foi tentado no meio do deserto, como foi que Jesus respondeu? Está escrito. Escrito está. Quer dizer, ele devolveu por meio da palavra. A própria Bíblia vai dizer: o meu povo perece porque não... Veja a importância do conhecimento. Neemias ora a Bíblia. Ele cita quase literalmente trechos de Levítico capítulo 26 e Deuteronômio capítulo 30. Ele lembra a Deus da sua própria palavra. Se o povo pecasse, seria espalhado. Mas se houvesse conversão, Deus ajudaria o seu povo. Deus ama quando oramos a sua palavra de volta para Ele. Isso não significa que Deus tem amnésia. Não, Deus não tem amnésia. Ele não esquece das coisas. Mas demonstra que a nossa fé está ancorada no que Ele disse e não no que nós achamos. A minha fé não tem que estar baseada no meu achismo, mas no que o Senhor fala. Ah, meus irmãos, como é difícil todo domingo pregar. Sabe por quê? Todo domingo o Senhor me cobra primeiro antes de cobrar vocês. A palavra trazida não é palavra só a vocês, mas a mim antes. E quantas vezes a gente não peca por não ler essa palavra? Quantas vezes a gente não erra por achar que vir na escola bíblica ou ter 30 anos de crente, 40, 50, 80, 10, 15, 20, achar que você já é conhecedor suficiente dessa palavra? Não, meus irmãos. Todo dia a gente precisa da palavra. Todo dia. Todo dia. É igual remédio. O doutor Renato estava falando para os homens, falando sobre a importância do cuidar da saúde. Eu fiquei pensando no seguinte, ele deu uma explicação bem interessante sobre a hipertensão arterial, né? Eu acho que foi a melhor explicação que a gente teve, né, homens? Em anos nunca tivemos uma explicação assim. E quando ele falou da hipertensão arterial, fiquei imaginando o seguinte: quem é hipertenso tem que tomar o que todo dia? Se ele ficar meses sem tomar remédio para hipertensão, o que pode acontecer? Infarto, AVC. Meus irmãos, quando é que a gente como crente vai entender que essa palavra tem que ser todo dia? É todo dia, uma gotinha, todo dia um pouquinho, todo dia um pouquinho. É remédio, é de forma... Não precisa ser ler 10 capítulos num dia. Eita, o pastor falou que eu preciso ler. Aí você chega na tua casa e começa. Aí você quer ler 10 capítulos, você não vai conseguir. Mas todo dia, 2 versículos, 3 versículos, 4 versículos, depois um capítulo. Mas todo dia um pouquinho. Cada dia uma palavra, cada dia uma leitura, um conhecimento do Senhor. E aqui nós vemos que Neemias tem essa fundamentação nas Escrituras. Deus ama quando oramos essa palavra. E ele disse que quando nós demonstraríamos a nossa fé, nós oraríamos, nós buscaríamos e acharíamos. Buscar-me-eis e me achareis quando me buscar de todo o vosso. A verdadeira oração bíblica não pede o que a carne quer, mas a verdadeira oração pede o que a palavra garante para nós. A palavra garante para você que Ele ia cuidar de você? Garante sim ou não? O que Hebreus vai dizer? Nunca te deixarei, nem te desampararei. A palavra de Deus garante que você não ia passar fome. Uma coisa é fazer jejum, né? Aí tudo bem. Mas fome de ficar um mês sem comer. É orar o que a palavra garante a nós. Eu quero trazer 3 aplicações, já estou concluindo. Primeira coisa, ação sem oração é presunção. Eu vou repetir de novo. Ação sem oração é presunção. E oração sem ação é omissão. Não adianta só orar e não fazer. O que isso quer dizer? Nós começamos orando, mas também a gente tem que fazer a nossa parte. Se eu contar para você, não quero perder esse testemunho. Contei para os meninos a semana retrasada na EBD para os adolescentes. Alguns anos atrás eu estava
Culto de adolescentes. Imagina que bagunça que era, que benção, né? Cheio de adolescente lá. A gente está no culto de adolescente. Aí vai lá uma irmãzinha, uma adolescente, e fala assim: ei, pastor, tem um pastor de adolescentes, eu quero dar um testemunho. Aí vai lá na frente, aí a gente, tudo quietinho. Ela chega e fala assim: olha, pastor, eu quero dar um testemunho. Que essa semana eu tive uma prova e eu não estudei para a prova. Então, assim, meio que Deus abriu para mim a prova todinha da frente, eu consegui copiar ela todinha. Olha que bênção. E se foi um testemunho ou um testemunho? A gente pede para Deus que nos lembre. Mas eu preciso fazer o quê? Estudar. Imagina o seguinte, se eu vier aqui pregar para vocês e não fazer a minha leitura da Bíblia e me preparar para pregar, como é que vai ser? Vou falar aí. É o sentido. Olha, eu não vou dizer nada porque eu já vi uma certa pessoa uma vez, vou nem dizer onde, nem como, nem quando. Mas que o camarada chegou e tal, e chegou no meio da palavra e falou assim, levantou a mão e falou: eu tenho uma palavra, no meio de uma igreja do fogo. Porque tem, irmãos, eu gosto dos pentecostais também, tá? Então, estão aqui no meu coração. E aí lá do fogo, chegou lá do fogo, aí chegou lá e falou. Abriu a palavra na hora, e quando abriu o versículo dizia: eis que morrerás amanhã. Paz, para aquela pessoa explicar aquela palavra foi um enrosco que nem a pessoa sabia falar. Porque precisa de preparo, precisa de estudo. E é quando nós falamos, nós entendemos orar sem ação é omissão. Neemias orou por dias. Por dias, ele não tomou atitude. Primeiro ele e depois ele fez o quê? Ele agiu. O versículo 11 termina dizendo: concede que seja bem-aventurado hoje o teu servo e dá-lhe mercê perante este homem. Nesse tempo eu era copeiro do rei, clamando: olha, Senhor, me concede. Eu estou clamando, mas me concede para que eu possa fazer, para que eu possa operar. Ele orou para agir. A igreja hoje não pode apenas reclamar da corrupção, da imoralidade destruída, ou da moralidade perdida, ou das famílias em ruínas. Mas nós precisamos dobrar os joelhos em oração. E em seguida usar a nossa vocação, o chamado que Deus nos deu como igreja. Assim como Neemias usou sua posição de copeiro para reconstruir os muros ao nosso redor, ao seu redor. E a mesma coisa conosco. Nós temos que usar aquilo que Deus nos deu. Talvez eu não seja... Alguém é copeiro aqui? Não. A gente tem professor aqui, não tem? A gente tem médico, a gente tem psicólogo, a gente tem profissional liberal, tem radialista, tem comerciante, tem gente aposentada aqui na igreja, tem todo tipo de gente aqui, administrador, contador, economista, tem várias profissões aqui nessa igreja. Mas é entender que não é só orar, mas é também fazer a minha parte, como Neemias fez a parte dele. É agir, orar primeiro e depois agir. A segunda coisa que nós vamos ver de aplicação prática, a urgência do jejum e da confissão coletiva. Como igreja local, nós precisamos resgatar a prática do jejum e da confissão. E não é sair confessando. Teve um dia que chegou alguém para mim e falou assim: pastor, então quer dizer que eu tenho que confessar meus pecados para o senhor? Não. Eu acho que você está errando a igreja. Eu não sou padre, não. Tem que confessar para quem? Uma coisa é você chegar e dizer: eu estou passando por tal luta, aconteceu comigo, para aliviar a sua alma. Tudo bem. Agora, tem gente que se eu deixar, vem cada semana para mim: pastor, deixa eu confessar meu pecado, pastor, deixa eu confessar. Não é comigo, é com Deus. 1 João 9. Mas a gente precisa aprender a resgatar o jejum. Quanto tempo a gente não faz? Ano passado nós tivemos, ou retrasado, acho que foi em 2024, né? Não, 2025 nós tivemos um dia de jejum. Por que não retornar? De vez em quando temos as nossas santas convocações, tirar um tempo de consagração a Deus. Nossas reuniões de oração não podem ser apenas listas de pedido de saúde e prosperidade material. Tem gente que se reúne para orar só o quê? Pedido e prosperidade. Pedido e prosperidade. Mas é oração de se derramar na presença do Senhor. Precisamos chorar pela condição espiritual da nossa geração.
e confessar os nossos pecados pessoais a Deus, mas também nossos pecados como igreja. Porque como igreja falhamos, erramos porque somos seres humanos. E a terceira e última coisa, ancorando nossa vida na palavra. Se você quer ter poder na oração, encha a sua mente das Escrituras e da palavra de Deus. Salmo 119:11. Escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Meu irmão, quantas vezes, no curto período que eu me desviei dos caminhos do Senhor, quantas vezes, quando eu ali, querendo fazer as coisas erradas, sabe o que vinha na minha mente? Palavra. Quantas vezes? Pior que eu era cabeça dura, errava mesmo sabendo. Mas eu tinha o conhecimento porque guardei no meu coração. Ah, como eu sinto falta da época que... Eu lembro alguns anos atrás, alguns não, muitos, né? 20 anos atrás, quando eu atuava como missionário no Equador, eu lembro que na igreja do Equador tinha uma coisa linda que eu ficava babando que eles faziam. Sabe o que eles faziam lá na igreja? Eles tinham uma fila de criancinhas. E é assim, cada criança ia lá na frente para falar um versículo o quê? Decorado, memorizado. Aí ia um prêmio que no final do ano, a criança que mais falasse, ela ganhava um prêmio especial. E elas se motivavam, e era aquela competição gostosa, porque era da palavra. Então uma criança falava, não, e tal. Aí quando ela via que ela estava perdendo, ela falava, não, esse é outro. E aí falava. Mas por quê? Porque a palavra enche a nossa mente, enche o nosso coração, ela transforma a nossa vida, não tem como ficar igual. Porque a palavra transforma, a palavra modifica, e ela fala aos nossos corações, às nossas mentes. Meus irmãos, Neemias olhou para as ruínas de Jerusalém e intercedeu por seu povo, arriscando a própria vida diante de um rei pagão para se tornar o construtor daqueles muros. Eu quero te fazer uma pergunta nessa manhã. Você tem muros para reconstruir? Você tem coisas que estão em ruínas na tua vida? Então esse é o momento de você entender como Neemias fez. Ora, coloca na mão do Senhor e age. Ora, coloca e age. Talvez não é agir automaticamente, talvez é um tempo, mas comece a orar e clamar que o Senhor vai reconstruir os muros da tua vida. Os muros espirituais, os muros talvez de uma vida sentimental, os muros talvez de uma vida profissional, os muros de um relacionamento com um familiar, os muros inclusive de uma conciliação interna entre você e você mesmo. Tem muitas pessoas que vão às igrejas que estão destruídas não para fora, mas estão destruídas o quê? Dentro do seu próprio coração, dentro da sua própria mente. Tem pessoas que estão no meio de todo mundo, mas ao mesmo tempo estão solitárias, se sentem sozinhas, porque não conseguem muitas vezes lidar com as dores da alma que elas sofrem. Não conseguem lidar com aquelas dores em que as acusações trouxeram sobre ela, aquelas dores que passaram com o tempo, os dedos apontados e até feridas, até familiares que foram causadas no coração. Esse é o tempo da gente entender que o Neemias é restaurar os muros das nossas vidas. Primeiro restaurar o muro espiritual e depois Deus vai cuidar do resto dos muros. Quando a gente se levanta e a gente se alicerça no Senhor, os muros vão ficar direitinho. Alguns anos atrás, eu fui querer ajudar num muro. Você sabe que para você fazer um muro, você tem que ter coluna. Que a coluna é que vai dar o quê? A sustentação. Aí fizeram e colocaram uma linha. Normalmente eles colocam uma linha para marcar, né? Para deixar o nível. Só que eu nunca fui bom nem para cortar tesoura com papel. Aí pediram minha ajuda. Aí quando foram olhar o muro, a minha pá estava toda torta. Tinha um lado maior que o outro, assim, né? Aquele negócio. Então eles falaram, não, pastor, vai fazer outra coisa que é melhor, viu? Tá bom, você já ajudou muito aqui. Aí eles rearrumaram, realinharam de novo o muro e se levantou o muro todo. E é isso, queridos, é a mesma coisa com as nossas vidas. A gente precisa alinhar, às vezes, parar, botar na linha certa e deixar com que o Senhor reconstrua o muro para a gente. Porque não é a gente que reconstrói, é Ele que reconstrói. Até nisso, na graça, na misericórdia dEle, é Ele que faz, é Ele que levanta, é Ele que cuida, é Ele que restaura, aleluia. Esse é o processo de Deus na vida da gente. Baixa tua cabeça, fecha teus olhos. Ora comigo nessa manhã. Senhor, Tu conheces os nossos corações. A Bíblia vai dizer que ainda a palavra não me chegou à boca e Tu já conheces o meu pensamento. Tu já conheces o meu sentar, o meu deitar. Pai, nessa manhã, queremos mais uma vez clamar ao Senhor dos Senhores, ao Rei dos Reis, Pai.
e apresentar os nossos muros diante do Senhor, Pai. Os nossos muros pessoais, os nossos muros como igreja, Pai. Senhor, derrama da Tua graça e da Tua misericórdia sobre nós, Pai. Senhor, precisamos de Ti, Pai. Precisamos da Tua presença, Pai. Senhor, precisamos reconhecer quem somos diante do Senhor, que não somos nada sem Ti, Pai. Nós precisamos, Senhor, Pai. Nós precisamos do Teu favor. Nós precisamos da Tua mão sobre nós, Pai. Nós precisamos do Teu cuidado, Pai. Nós precisamos da Tua luz, Pai. Senhor, nós não seríamos nada se o Senhor não enviasse Jesus para morrer na cruz por nós, Pai. Para nos trazer vida e vida eterna, Pai. E vida em abundância. Nessa manhã, Pai, eu quero clamar, restaura os muros, Pai. Restaura os nossos muros, Pai. Restaura os nossos muros espirituais. Restaura os nossos muros físicos, Pai. Restaura os nossos muros dos sonhos que temos, Pai. Restaura os nossos muros da nossa igreja, não apenas físicos, mas os muros espirituais, ó Pai. Senhor, perdoa-nos como igreja se pecamos contra Ti, se falhamos, se nos omitimos, se erramos, Pai. Se mudamos o caminho em algum momento na nossa trajetória que não foi o caminho de Te adorar e Te louvar, Pai. Senhor, restaura-nos, Pai. Restaura-nos, é assim que Te clamamos nessa manhã, Pai. Precisamos da Tua restauração, Pai. Precisamos do Senhor em nós, Pai. Assim que nós choramos agora, no nome de Jesus. Amém. 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 Nós já estamos terminando, mas lembra do muro. Eu vou finalizar isso aqui para você lembrar, você nunca mais esquecer dessa palavra. E você vai lembrar disso. Você já ouviu falar de uma história de 3 porquinhos? Já ouviu falar? São 3 porquinhos, né? O primeiro porquinho construiu uma casa do quê? Vamos mudar então. O primeiro porquinho construiu um muro de palha. E foi lá o lobo, fez o quê? O que aconteceu com o muro? O segundo porquinho construiu um muro do quê? De madeira. O lobo soprou aí. E o terceiro porquinho construiu um muro do quê? E o lobo soprou aí? O tentador está em volta da tua vida e do teu muro. Se você construir um muro de palha ou de madeira, o que vai acontecer com o muro? Quando a gente constrói um muro, um alicerce baseado no Senhor, o tentador vai vir, ele pode soprar, o que vai acontecer com o muro? Deu para entender? Deixa o teu muro intacto nas mãos do Senhor. Amém? Nós já estamos terminando, queridos. Vamos orar para terminar. Vem para a cabeça apostólica e a gente já canta a canção da comunhão e já parte para a nossa BD. A classe Primeiros Passos da Fé finalizou, nossa primeira turma do ano. Retornaremos futuramente com uma segunda parte da classe da fé, Primeiros Passos na Fé. E a gente já impetrando, a gente já divide na sala, as crianças também. Muito bem, queridos. Vamos orar? Vamos ficar de pé? Pai, nós te agradecemos por essa manhã, por esse tempo. Te agradecemos porque viemos aqui para te adorar e te louvar, Pai. Te pedimos agora, Pai, dá-nos uma semana abençoada e dirigida pelo Senhor, Pai. Nos cuida na saída, na volta, nos guarda no caminho a casa, nos guarda no retorno à noite, nos guarda em todo lugar que nós formos, Pai. Usa nossas vidas para a tua honra e para a tua glória, Pai. Quer seja aqui nessa igreja, quer seja no trabalho, quer seja numa reunião familiar, onde for que a planta dos nossos pés pisarem, que ali seja um lugar ungido e abençoado pelo Senhor, Pai. Nós te oramos por isso nessa manhã agora, Pai. No nome de Jesus, com o amor de nosso Deus Todo-Poderoso, que a graça maravilhosa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que a comunhão e as divinas consolações do Espírito Santo sejam agora e por todo sempre sobre toda a tua igreja e sobre todo o teu povo espalhado pela face da terra. Ao chegar aqui nesse lugar, encontrei você feliz. Com você também, em comunhão, adoramos ao Senhor.
chegar aqui, neste lugar, encontrei você feliz. Com você também, em comunhão, adoramos ao Senhor. Com alegria cantamos, com alegria dançamos, no amor de Deus te abençoe, te abençoado também. Com alegria cantamos, com alegria dançamos, no amor de Deus te abençoe,